chocolate vai Fernando, tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência, amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Bom dia, gente querida. Alô, Max Stefano de São Paulo. Bom dia, querido amigo. Alô, Fábio Bito. Obrigado aí pela sua presença hoje, mais uma vez vendo o nosso programa. Aliás, Fábio Bito que tem dado opiniões bastante importantes. Eu quero até esclarecer, muitas das vezes as pessoas dão opiniões e a gente perde a opinião porque ela vai passando na tela e nem sempre, por exemplo, tem uma aqui que é alguém que mandou um abraço e só está aparecendo agora abraço fraterno, papapá, mas o nomezinho já passou. E na medida do possível, alô Carlos Otávio, alô Tânia Malheiros, a grande cantora, doutor Hernandes Sampaio, bom dia a todos e feliz em saber, em poder ver o programa hoje. Doutor Hernandes Sampaio, oncologista dos mais brilhantes, que estará conosco a partir de abril. Abraço, doutor Hernani. A Maria Tereza assistindo a gente, a Rita Jordão, mamãe do Marlon Jordão Boscarino, nosso querido amigo operador de áudio da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, né? Sempre um querido amigo, né? Então, o que nós temos aí de gente amiga vendo a gente não está no gibi. Eu quero agradecer muito mesmo, muito, porque significa um recorde. Eu vou pedir para a Samira, ela botou aí, mas depois a gente vai ver aqui. Você pode botar nessa tela, se for o caso, depois que passar a oração, para mostrar para vocês a quantidade de pessoas que estão acessando através do Google, né? Que estão na base da procura, a gente fica muito honrado. Então, para não dar um número meio que, até porque hoje eu não sei qual é esse número, então vai aí o risco, né? Ontem eu sabia, mas vai que eu fale um número aqui, na hora de mostrar, você vai ver um outro número completamente diferente. Então eu vou deixar para surpresa, surpresa para você, surpresa para mim. Bom dia, Rita, bom dia, Carlos Otávio. Então daqui a pouco, depois que passar aqui aquele momento de oração, eu vou pedir para a Samira passar aqui nessa tela menor, passar aí o Google com o termo que, como nós comunicadores somos chamados no YouTube, né? É Fernando Sérgio YouTuber. Por que eu estou usando isso? Porque na verdade aí meio que coloca em evidência apenas este programa, né? O grande parte deste programa. Daqui a pouco a gente vai saber. É uma curiosidade que eu queria dividir com você. Alô, Sara Silva Mascarenhas, alô, Jefferson Marinho. E eu queria lembrar logo na abertura deste programa que este programa é um oferecimento das espadascatana.com.br. São autênticas espadas samurai que você adquire e coloca como decoração na sua casa, mas são exatamente iguais à época dos samurais. Elas são importadas do Oriente na mais extraordinária técnica japonesa e elas estão fazendo sucesso em todo o Brasil. Espadascatana.com.br são já os maiores vendedores de espadas com este sentido decorativo. E você pode optar, você pode montar a sua espada do jeito que você quiser. E segundo a lenda samurai, uma espada dessa na parede, eu tenho aqui algumas, né? Um trio realmente lindo de espadas. Essas espadas dariam muita sorte. Será? Não sei. Mas de qualquer maneira, o importante é a decoração. Se você estiver no exterior, como minha amiga Tônia Elizabeth lá em Miami, né? Como o Jefferson, não, o Jefferson é aqui do Brasil, o Jefferson Martinho, estou lembrando do outro Jefferson, que é o Jefferson Moreira Pinto, né? E, você pode acessar shotokan.com, ok? Estamos combinados assim. Por outro lado, queria lembrar também que uma boa opção nesses dias para fazer economia é a Netflix. A Netflix hoje, ela disponibiliza, eu quero até parabenizar, ela disponibiliza milhares de filmes, inclusive lançamentos. E esses lançamentos, na realidade, custam muito pouco. Você, para ter acesso à Netflix,
Netflix e ver os melhores filmes de Hollywood, brasileiros. Sabe, ontem eu vi um filme, gente, à noite, eu não tinha mais o que fazer, não ia ver novela, porque para mim, eu não gostei muito dessa novela das 9. Eu consegui ver um filme, imagine você, do Paraguai. Fica por conta, digamos assim, a tentativa e a feitura de um bom filme. A gente não imagina que alguém possa fazer. E custam apenas, Netflix custa apenas R$20 por mês. R$20 por um ponto por mês. 30 e poucos por 2 ou 3 pontos. É uma coisa assim fantástica. Muita gente está deixando até a TV a cabo para ficar só na Netflix, porque você sabe que às vezes a televisão nem sempre agrada. Muito bem, isto colocado, isto posto, eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Álvaro da Camélia Flores, agradecido, porque o Álvaro, quando eu lancei um dos meus livros, o Álvaro disponibilizou na loja dele, no Mercado das Flores, aqueles livros e todos foram vendidos, até porque ele é um ponto extraordinário. Agora, são flores magníficas, colhidas no sítio do Álvaro, que é aqui no Alto da Boa Vista. Então, um abraço para o Álvaro, abraço para o Alvinho, abraço para o Serginho e abraço para todos os amigos lá, inclusive o Robertinho, que atende a todos com a maior delicadeza. A Camélia Flores fica no Mercado das Flores, né? E, por último, um abraço grande ao Cesário, nosso querido seu Cesário, empresário da Garota da Tijuca. A Garota da Tijuca fica na Praça Van Hagen, ou, se você preferir, Vanhagem, como se fala aqui no Brasil. É uma praça muito linda aqui da Tijuca e tem realmente preços bastante interessantes com, digamos assim, uma comida de muito valor. Garota da Tijuca, abraço grande. Falando na Garota, logo mais, 12h30, não, 1h30 será o almoço da Confraria dos Amigos do Rádio, né? Estaremos todos reunidos lá sob a presidência do querido Osmar Dubrec, né? Vamos definir algumas coisas interessantes para a confraria, que eu tenho a honra de ser o patrono. Muito bem, isso colocado, isso posto, minha gente querida, sem mais falatório, que hoje a gente tem muita coisa para fazer, eu vou mostrar aqui os nossos convidados. Ali passou a Samira, né? Deu um adeuzinho aí para a câmera, Samira. De qualquer maneira, muito obrigado. E olha lá, ali está o doutor Cícero Munhoz. Alô, doutor Cícero. E ali também o nosso queridíssimo doutor Silvio Provenzano, presidente do CREMERGE. Abraço grande, doutor. Muito bem, isto colocado, isto posto, nós vamos aqui, nesse movimento de câmera, trazer para você aquele momento de fé, que é muito importante para todos nós, para que possamos começar o dia bem, não é mesmo? Então vamos agora ao momento de fé, vamos à oração, à prece de Cáritas e depois o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Bom, eu devo dizer para vocês que se eu não mudar a tela, fica difícil, né? Isso é uma prova de que o programa é ao vivo. Agora vai mesmo. Agora pode ter certeza que essa oração irá acontecer. Abraço a todos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia.
Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Que bom, nesse momento, vendo a gente também, doutor Pedro Carlos Pereira, ele é doutor em matemática, é professor universitário, né? É um querido amigo de muitos anos, nosso debatedor também, só que agora está, digamos assim, na lanternagem, né? Porque ele quebrou a perna, quebrou o fêmur, e num desastre de automóvel, mas está muito bem, já estive com ele na casa dele, que mora aqui, ali perto do Lago da Segunda-feira. Começando aqui, minha gente, bom dia, doutor Cícero Munhoz. Bom dia, meu amigo Fernando. Grande médico, grande cardiologista. Altas. Bom dia, meu presidente. Nosso querido amigo. Meio que nosso presidente, que é uma figura tão honesta, tão boa, né? Eu fico. Até semana passada estive lá no Cremerge, lá no. É mesmo, porque teve uma reunião importante. Eu vi a mesa composta com a presidência do Cremerge. Eu senti, inclusive, um clima, viu, Provenzano? Um clima extremamente agradável. Inclusive as pessoas que estavam lá. Eu há muito tempo, não vou dizer que me afastei, mas não ia ao Cremerge. Sei. Eu senti realmente que a casa mudou o astral. Da água pro vinho. Mudou muito. Eu falei, quando eu encontrar com o Provenzano, eu tenho que falar isso para ele. Que beleza, que beleza. Foi essa reunião com relação à medicina à teledistância? Não foi nem essa, foi uma solenidade assumir os cargos de comissão de ética médica. Comissão de ética médica. Os hospitais em geral, né? Tem a eleição, e depois os eleitos vão lá e assumem, né? Que é uma coisa muito importante. É o que deveria acontecer no Supremo, né? A comissão de ética, na verdade, por eleição, poxa. É um órgão que o pessoal não dá muita importância a essas comissões, às vezes. Sei. Os próprios hospitais, às vezes, ignoram um pouco. Porque a comissão de ética, ela é, vamos dizer, um órgão fiscalizador, né? E ela é independente, totalmente independente. Ela vai lá e mostra como vários hospitais estavam lá com seus representantes, inclusive hospitais militares. Tinha um representante do Hospital da Marinha, lá da Policlínica da Marinha de, se não me engano, de Campo Grande, de Santa Cruz. Então é um órgão importante para sentir o que está acontecendo no hospital de errado, que é um órgão importantíssimo no bom andamento das coisas do hospital, né? Que beleza. Então, foi muito boa a palestra, inclusive inicial, que foi da sua vice, a doutora Célia Regina, foi excelente, ela explicando exatamente essa importância das comissões de ética, né? Foi uma, como eu te disse, uma leitura muito boa que eu fiz do novo ambiente, do novo astral do Cremerge. Que maravilha. Eu já tive a oportunidade de parabenizá-lo pelas redes sociais, foi aniversário dele há pouco. O Eliano Rotary fez uma festa na Rádio Tupi, eu fiquei sensibilizado só de ver, né? Então, doutor Silvio, seja bem-vindo mais uma vez. Aproveito ao vivo e a cores, né? Dizer nossos parabéns, nosso orgulho de ser seu amigo, né? E dessa qualidade que foi evidenciada mais uma vez também através do Eliano, a quem eu mando um grande abraço. Bom dia. Bom dia, Fernando. Agradecer as palavras carinhosas do Cícero Munhoz. Essa questão de comissão de ética é uma organização, um conjunto de médicos que fazem parte dela a partir de uma eleição feita no hospital. Então, cada hospital tem, por norma, uma norma do Cremerge, tem uma comissão que deve ser eleita
que faz essa comissão? Ela recebe notificações, apura fatos de alguma irregularidade, suponhamos que algum profissional tenha cometido qualquer deslize, tenha tido uma atitude que não seja condizente com a boa prática médica. A comissão de ética é acionada, ela tem autonomia interna para fazer as oitivas, avaliar o caso e encaminhar ao CREMERGE. Todo caso que ela julgue que merece, de repente, uma avaliação com um pessoal de fora, porque às vezes dentro do próprio hospital as pessoas não se sentem totalmente à vontade e nem têm a capacidade de ser judicante, ou seja, de fazer julgamento. Se for um caso que tenha maior gravidade, que requer um processo, o CREMERGE é o órgão que recebe o relatório da comissão, faz a análise e dá um encaminhamento formal. Essa é a importância das comissões de éticas, que temos em todos os hospitais, eu digo, é obrigatório para que o hospital funcione dentro da legalidade. Esse tipo de comissão pode ter 3, 5, 6 membros. Isso depende do tamanho, né, do tamanho da estrutura. Agora, isso. para um hospital de 400 leitos, ele tem que ter uma comissão de ética muito maior que aquele que tem apenas 50 leitos. Então, é algo que a gente está tentando vitalizar e empoderar essas comissões de ética para que elas atuem. O papel do CREMERGE as pessoas entendem de forma muitas vezes equivocada. Nós não somos um órgão como um sindicato de defesa dos médicos. Muito antes, pelo contrário. Nós somos um órgão que tem uma ação fiscalizadora e judicante. A gente ajuiza todos os casos que forem necessários. Ainda tivemos esta semana um colega que foi punido por conta de uma prática médica errada, equivocada e que gerou dano. Então, nesse caso, abre-se um processo. Evidentemente que o colega tem todo o direito de defesa, mas desde que a defesa não atenda aos preceitos da boa prática médica, evidentemente que nesses casos o CREMERGE atua e faz a punição que se convier, dependendo do grau de gravidade, podendo chegar inclusive à cassação. Então, é um processo que nos cabe fazer. Nós temos feito visitas de fiscalização e começamos pelos hospitais universitários e da rede federal. É desnecessário dizer que essa fiscalização é feita com base numa cartilha que nós temos, cartilha essa que não é feita pelo Silvio, uma cartilha que é do Conselho Federal de Medicina, e que nós checamos uma série de itens que devem existir nas unidades, em cada setor da unidade. A maioria não atende a todos os itens, o que dá uma demonstração clara do quanto que a saúde foi abandonada. Nós entendemos também que existe uma nova gestão que começou agora, que ainda não teve o tempo necessário para tomar todas as medidas corretivas que são necessárias. O CREMERGE vai lá, sinaliza, inclusive, às vezes a direção não compreende isso, porque entende que nós estamos querendo fazer com que o circo pegue fogo. Não é a intenção. O que a gente quer é sermos um braço auxiliar para mostrarmos à direção aquilo que está incorreto, de tal modo que as medidas necessárias de correção de rumo possam ser adotadas por essas direções. Então esse é o papel do CREMERGE. A gente não tem, evidentemente, a intenção de sair fechando todas as unidades, porque se nós estamos num estado onde já existe uma redução significativa do número de leitos de acolhimento para uma população que cresceu, fechar é pior. Cresceu bastante, o número de leitos diminuiu. Nós temos informações que em torno de 5.000 leitos foram fechados. E nós temos um sem número de leitos abertos, mas que não estão funcionando por falta de pessoal. Se o CREMERGE chegar lá, prenda e arrebenta, e fechar tudo, aí que falta mais, né? A gente tem que ter, eu acho que cabe ao CREMERGE, a prática do bom senso, sem a qual, aliás, a medicina não tem como ser praticada. É verdade. A gente apenas faz a sinalização daquilo que pode colocar em risco a assistência, porque assegurar uma boa assistência à população é um dos muitos papéis que o CREMERGE tem que exercer.
Entendi. Eu estava vendo ali alguns amigos, né? A Leila Fortunato, o Pedro Carlos também mandando bom dia, o Itamar Dias. Agora, o Sandro Xavier me lembrou um tema que nós vamos ter agora. Eu vou falar os 3 temas que eu quero falar o mínimo possível, ouvir o máximo os meus convidados, porque são temas bombásticos, né? E quando eu vi o Sandro Xavier aqui, que acontece? O Sandro Xavier pertence a uma religião muito séria, são as religiões tradicionais, né, tanto a católica, a presbiteriana, até a própria religião espírita e tal, e ele é pastor presbiteriano, o Sandro, nosso amigo de muitos anos, e é um pastor valoroso, né, e é uma pessoa também formada, jornalista. Ele foi o revisor do Correio Brasiliense durante muitos anos, e hoje ele tem uma importante seção. Sandro, depois você manda para mim o nome do jornal, que agora eu me esqueci, que eu estou falando de improviso, uma importante seção das coisas de português, ensinando português, que isso é da maior importância. E até inspirado nele, e naquela outra que você gostava muito, Samira, que era da Correio Brasiliense, Haddad Squarize, eu falei, bom, eles estão ensinando português. Talvez eu pudesse, a Samira poderia ensinar melhor do que eu, mas na verdade de que maneira eu posso contribuir? Eu estou dando um curso prático de inglês para as pessoas que estão se iniciando através da internet, que não custa absolutamente nada. Todas as terças e quintas-feiras são 15 ou 20 minutos que você perde e você vai ficar sabendo um pouquinho mais dessa língua tão importante que é a língua universal e que ao longo da minha carreira profissional me ajudou muito, entende? Então, terças e quintas no Facebook. Bom, um abraço para o Sandro Xavier, que nos vê lá de Brasília. Primeiro, o tema é direto, vai para os dois e o resto vocês aí desenvolvem. Meu caro doutor Cícero Munhoz, Belfort Roxo, prefeito em atraso com aposentados e pensionistas, contrata 7 novos assessores. Qual a terminologia para os novos assessores? Assessores religiosos. Meu Deus do céu. Alerge leva livro de posse na cadeia para que candidatos eleitos tomem posse. E posteriormente eles não vão ganhar nada, mas acontece que imediatamente o suplente toma posse após. E Temer e Moreira Franco presos. Por favor, destrinche. Nossa, é muita bomba, né? Bom, com relação ao... Vamos na ordem, então. Primeiro assunto aí. Assessores religiosos. Isso. Eu fico me perguntando, às vezes, por que o governo interfere tanto, ou quer interferir tanto, em assuntos que não tem nada a ver. Assessor religioso, para quê? Cada um tem a sua religião. Eu acho que quem é religioso tem que ter uma coisa na cabeça, que é a tolerância, né? E a caridade. Se você é tolerante, tem a caridade no seu coração, não interessa qual é a sua religião. Para mim, é o menos importante. O importante é que isso seja, vamos dizer, o que vai balizar a sua vida. E aí eu pergunto, o que um serviço público, o que um Estado, um município, ou a própria federação tem que interferir nisso? Nada. Isso aí é completamente dispensável. Por que ele não usa esses 7 aí? Não sei nem qual é, além o critério, da religião, né? Também não sei. Qual é a competência profissional deles. Será que não pode usar em outros setores importantes? De educação, saúde, segurança, né? E as verbas que isso vai demandar, porque isso provavelmente vai demandar verbas, né? Que serão dirigidas a esse setor, vamos pagar profissionais. Agora, qual é o objetivo prático desse tipo de decisão? É isso que eu fico me perguntando. Isso é um exemplo de outras verbas que são gastas sem o menor, sabe, sem o menor critério e todos os 7 ligados ao gabinete do prefeito. Exatamente. Então é a partindo de coisas como essa que a gente chega a esses escândalos absurdos que, na minha opinião, nada mais é do que um desvio de verba. É uma maneira velada de usar uma verba, né? E pela primeira vez o livro de posse levado na cadeia. Esse então, isso aí eu diria, não sei nem, eu não conheço profundamente lá as normas da Alerj, né? Segundo que eu pude... Que eu sei, 8 se reuniram perto de uma comissão, mas sem a consulta dos outros. Mas mesmo que isso fosse legal, vamos supor,
eu não sei, mas mesmo lá Não, no parece que Estatuto legal da é- Alerj, é. isso fosse legal. É imoral, no mínimo Nunca houve isso. No mínimo imoral. Ou seja, isso está, que tipo de mensagem isso está passando, né, para o povo? Quer dizer, a pessoa está presa, se está presa, cometeu algum ilícito, e essa pessoa é um representante do povo. Ah, mas ele foi eleito pelo povo. Ok, quando ele foi eleito, isso não existia, isso é um fato novo, que tem que ser avaliado. Como deixar uma pessoa dessa tomar posse até que seja devidamente esclarecido? Inocentado, se condenado, não pode mesmo. Justificativo que foi eleito pelo povo. Me poupe, né? Temer e Moreira. Eu estava ouvindo no rádio de manhã e estava ouvindo aquele papo, lógico, qualquer advogado, aliás, a missão dele é ir para lá e defender o cliente, né? Então todos falam a mesma coisa. O discurso de todos. Os 7 que foram presos, se não me engano, dos 7 advogados é praticamente o mesmo. Ou seja, está se cometendo uma injustiça, está se ferindo, né, os preceitos legais do país, porque o cliente é completamente inocente e muito do que está se falando são acusações requentadas, eles usam muitas a palavra, acusações do passado que não foram provadas e vêm à tona novamente. Ou seja, no final das contas, resumo, estão perseguindo o meu cliente. Então esse é o discurso que foi colocado. Então, o do Temer especificamente, porque é o que teve mais impacto, né, a nível nacional e internacional. O Temer, coitado, segundo o advogado, ele é uma pessoa que, com tudo à vista, ele não esconde nada. Por que acusar uma pessoa dessa que está à disposição da justiça toda vez que é requisitado? Por que prender? Ok, são 10 processos que ele responde, são 10. Muita gente não sabe disso, pensa que é o primeiro, né? São 10. 10 processos. E outros parece que estão vindo por aí. Então eu fico me perguntando, é a justiça que está errada? Será que é perseguição mesmo? Eu acho que realmente injustiça é ruim, mas eu fico me perguntando. E eu me pergunto também, será que um juiz, no caso Bretas, né, ele cometeria um erro tão grave de mandar prender uma pessoa sem ter alguma coisa robusta, né? Sem ter alguma coisa que realmente justifique esse tipo de ação, que realmente é uma ação bastante severa? Eu fico me perguntando, eu acho que tem. Ou seja, vamos cair no mesmo problema do Lula quando foi preso. Mas nenhuma prova contra ele. E ele foi condenado em primeira e segunda instância e continua preso. Então, realmente eu acho que deve ter coisa muito robusta por trás disso. Doutor Silva, diante dessas 3 notícias. Vamos por partes. Primeiro, eu acredito que a nomeação de não precisam ser 7, de um assessor religioso já é uma base jurídica para o impedimento do exercício do cargo. Por quê? O que pode levar um mandatário a perder o cargo? Quando ele fere algum preceito constitucional. E faz parte da nossa Constituição a afirmação de que o Estado brasileiro É laico. é laico. Traduzindo, ele não tem qualquer tipo de desvio de tendência religiosa. Para que 7 assessores religiosos se o Estado é laico? É uma pergunta que fica no ar. Eu não sou jurista, não sou doutor em leis, a minha área de conhecimento é outra. Mas como cidadão que lê um pouco, eu entendo que talvez isso seja uma base para qualquer tipo. Talvez tenha o prefeito dado de bandeja aos seus adversários a oportunidade para, digamos, ser retirado do cargo que ele exerce eleito pelo povo. Mas é muita bobagem junto, né? Então a questão da assessoria De Belfort Roxo. Eu não sei quem é o prefeito. Imagina se a moda pega. Não é com qualquer viés político, apenas acho que ele é muito mal assessorado. Talvez ele precisasse, antes de contratar 7 religiosos, pelo menos um que fosse assessor jurídico ou assessor de política. Porque ele não sabe fazer política, a ponto dele colocar de bandeja a cadeira dele para qualquer um poder empichá-lo. Bom, esse é um ponto. Com relação ao segundo ponto que foi mencionado, foi com relação a... Não sei se você não falou tão bem, que eu fiquei perdido.
Tem a segunda parte, a Alerj decidiu, numa comissão, eu acho desnecessário. levar o livro para ser assinado pelos presos. Eu fico me imaginando, a Alerj, que é um órgão de representação do povo carioca, e o livro dela, o livro ouro dela, o livro que o indivíduo toma posse, tem que entrar atrás das grades. É algo assim, nonsense pura, sem qualquer sentido. Imaginar que, mas não era eram vários. São 7. São 7. 7, né? E 5 do mesmo processo. 5 no mesmo processo. Não é à toa Fernando Sérgio e Cícero e Samira. 7 dizem ser um número cabalístico. Né? 7 assessores religiosos, 7 deputados tomando presos. É isso mesmo. Não só. Emblematicamente na penitenciária de Bangu. Bangu 7 não, Bangu 8. Né? Bangu 8. Bangu 8 que tem um observador do lado de fora, dos 7 que estão lá dentro. É muito complicado. Eu acho que, eles foram eleitos pelo povo. O povo é soberano, a vontade do povo tem que ser obedecida dentro de determinados limites de razoabilidade. Em primeiro lugar, se eu tivesse sido eleitor de qualquer um desses 7, eu estaria me penitenciando até agora por ter sido utilizado de forma tão inocente na mão de pessoas tão sem escrúpulos. Porque no nosso país, isso já é fato, ninguém fica atrás das grades se não houver realmente um delito importante. E sempre estamos criticando pessoas que nós, no nosso entender, deveriam estar atrás das grades, mas que acabam sendo libertas por ordens superiores. Essa é o assunto, eu diria, que do chope da tarde de toda sexta-feira. Verdade. As pessoas no seu happy hour acabam se transformando, não no happy hour, mas no sad hour. Ficam tristes, dizendo, mas soltou de novo. Prende e solta, prende e solta. Todas as possibilidades que esses indivíduos, que evidentemente têm um certo poder consigo. E só para traduzir a sua fala, essa posse, na verdade, ela foi dada, ou será dada, parece que já foi dada até a esses indivíduos que estão presos, não para eles, porque, segundo a mesa diretora da Alerj, estes irão tomar posse, mas não vão ganhar enquanto não resolver o problema dos processos. Porém, essa assinatura de posse, que estava ao apagar das luzes, porque mais um dia não podia mais tomar posse, visa o único objetivo, dar posse de fato aos suplentes que estavam ansiosos para assumir a deputância. É mais ou menos isso aí. Está certo o termo deputância? É parecido com um outro meio chulo. Gramatical, mas do ponto de vista... Mas de qualquer forma, beira o absurdo dar posse a alguém que está com o principal... Qual é o principal direito que o ser humano tem? A vida. Sim. A vida. Dentro do direito à vida, qual o bem mais precioso? A liberdade. Pois bem, tomou posse na Alerj de indivíduos que têm a sua liberdade cerceada, estão isolados. A gente normalmente afasta do convívio social aqueles que de algum modo podem colocar risco à sociedade. Aí eu me pergunto, e faria essa pergunta ao deputado siciliano, presidente da Alerj, como alguém que está afastado do convívio social, porque supostamente pode fazer mal à sociedade, pode tomar posse como representante dessa mesma sociedade. Eu não queria entender, mas eu gostaria muito que o senhor me explicasse. É verdade. Agora... O presidente da Alerj, enquanto eu, cidadão, que paga impostos e diariamente... A gente tem o direito de saber, né? Eu queria que ele tentasse, de alguma forma, não me convencer, porque isso ele não irá conseguir, de antemão eu já não sei. Olha, Oscar Berro está dizendo aqui, muito boa a lógica do Provenzano, perfeita. Os elogios que vêm por parte do Oscar. E a Paula Ranieri mandando um abraço para você e mandando para o Munhoz também. Pô, Paulo, a gente se falou tanto pelo telefone na época que a gente entrava ao vivo, né? Entrava ao vivo, é verdade, é verdade. Um abraço, Paula. E finalmente, mas não menos importante, o fato circense bombástico de ontem não à toa. É muito curioso a forma da prisão, é isso?
Ao vivo e a Ao cores. vivo e a cores. Perseguição de carro, que nem filme Eu de Hollywood. Com atos assim, de fazer a série do 007 do filme Bond, perder a audiência. Olha só, apesar dos 10 processos citados oportunamente pelo Cícero, eu dou minha cara a tapa se o habeas corpus não sai. E por uma razão muito simples. E vou fazer aqui o papel do advogado do diabo e outros com muito mais competência do que eu fazem no dia a dia. E mais bem motivo, remunerados, né? Veja bem, as pessoas estão comparando coisas distintas. A prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em vários processos, em 2 instâncias, a primeira e a segunda federal, com a prisão preventiva do Moreira e do Temer. Mas eles têm culpa no cartório. Eu diria que, conhecendo um pouco da trajetória do juiz Bretas, ele não fez isso gratuitamente. Ele deve ter, evidentemente, Evidências, né? Muitas, né? robustas, como disse o Cícero, para tomar essa medida. Mas o que norteia a solicitação de uma prisão preventiva? É quando, de algum modo, aquele indivíduo que está sendo investigado por qualquer irregularidade, legalidade ou o que for, ele pode colocar em risco a investigação desse processo. Segundo, quando ele estiver, de alguma forma, criando constrangimento para eventuais testemunhas, o que também, é óbvio, vai prejudicar a investigação. Quando a presença dele em liberdade colocar em risco a sociedade por certo. Até onde se sabe, nem o senhor Moreira Franco, ex-governador desse estado, aliás, o 5º a ser preso, fizemos aqui, eu não sei se tem gol dobrado no Fantástico. Bom, mas o 5º governador que nós temos, isso talvez ajude a população a entender por que a gente vive numa cidade maravilhosa, tão trágica, né? Nos aspectos da educação, da saúde, da segurança, do trânsito, tá caótico, mas com 5 ex-governadores presos hoje, talvez a gente comece a entender que nada é por acaso. Mas qual é o risco que ele implica hoje para o andamento das investigações? E do ex-presidente, Michel Temer? Qual é o risco real que ele está implicando nas investigações? De alguma forma ele está, porque isso não foi dito. Essa foi a opinião também do Tasso Gereissati. Isso aí não. Isso não foi dito. Veja bem, eu não vejo nenhuma simpatia nem pelo Moreira, que eu sempre gosto. Também não tem nenhuma simpatia pelos dois. Eu gosto de afirmar que das coisas que eu particularmente não me agradam, uma delas também não me agrada é o fato de ele ser sogro do presidente da Câmara, que ultimamente tem abusado do direito de falar bobagem. Meu Deus. O Rodrigo Maia, ele tem, digamos assim, errado a mão de tanta bobagem que ele tem falado. Nunca o considerei um indivíduo brilhante, mas em alguns momentos foi necessário. Eu me lembro daquele saudoso treinador brasileiro que fez sucesso em Portugal, Otto Glória. Né? Quando ganha é bestial, quando perde é uma besta. Ultimamente só tem perdido, né? Tamanhas bobagens que ele tem falado. E o sogro dele, não custa nada dizer, é o que agora foi preso no Moreira Franco. Com relação ao Michel Temer, o poder de um ex-presidente da República, eu não sei até que ponto ele vai. As relações de amizade, as relações de influência. Em termos de influência, qual a influência que o senhor Michel Temer tem hoje, seja na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, ou principalmente... Pelo contrário, está quase zerado. Né? Até onde a gente sabe, nenhuma, né? Pois é, até onde a gente sabe... Agora, a gente não consegue a acusação é que roubou muito, né? Pois é, a acusação é de roubo. O Ministério Público fala em mais de 1 bilhão. Não, e uma quadrilha de 40 anos de atuação. Ele tá imputado em 4 crimes, né? Dentre eles a de formação de quadrilha. As penas somadas, que são basicamente as mesmas que foram colocadas para o ex-presidente Luiz Inácio, atingem entre 19 e 20 anos, me parece. Não é prisão leve, é prisão pesada. Ainda mais para alguém que tem mais de 70 e tantos anos, né? E os advogados, evidentemente, que vão utilizar esse argumento para tentar minimizar as penas, caso elas hajam.
Eu entendo, viu, que de uma forma geral, a gente que tem contatos no exterior e que muitas vezes somos provocados em conversas na rede social por essas pessoas, chega a ser constrangedor tentarmos defender o indefensável. Você tem um presidente que está preso, você tem um outro presidente, ou ex-presidente, melhor dizendo, que acaba de ser preso, você tem denúncias contra o filho do atual presidente, você tem denúncias contra assessores próximos ao atual presidente, você tem suspeitas sobre a ex-presidente que foi empichada, você tem suspeitas sobre o próprio Supremo. Que país que você vive com tanto grau de suspeita? Você vai argumentar o quê? O único desses presidentes pós-era militar que não tem nenhum envolvimento com suspeita nem processo é o seu conterrâneo. Meu querido amigo, foi meu amigo. Seu querido amigo, doutor Itamar Franco. Que se botar agora, ó, tem um de resto, meu Deus do céu, é verdade. Todos têm de agora, eu não queria deixar de fazer. Eu gostaria muito de saber que é o Sarney, né? E que é o Sarney. Uma vírgula a respeito, né? O Fábio Bito está fazendo um comentário ali. Moreira Franco o conheci quando era debatedor do programa do falecido Haroldo de Andrade. Ele já tinha feito um péssimo governo em Niterói, deixou falência. Anos depois voltou como deputado e continuou aliado a um partido que mudou de legenda e cheio de corruptos. Meu nome é Trabalho. Aí bota kkkk rindo, né? Meu nome é Trabalho. Depende. Eu lembro, muitos anos. Agora eu queria uma opinião de vocês, porque para poder juntar essas situações todas que aconteceram. Viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos, de um modo geral. Eu outro dia coloquei aqui o William Vac, né, no seu painel WW, que é brilhante, dizendo que de uma certa forma foi uma repercussão, representa uma nova associação importante numa das maiores potências do mundo, a gente sabe disso. Mas muita gente está questionando essa coisa, o Munhoz, da concessão que é dada sem que fosse pedida. O americano, canadense, japonês e australiano não precisa mais do visto para poder entrar no país. E não tendo ainda nada em troca. Não tinha no momento que foi dado. Uma vez dado, 2 ou 3 dias depois, já houve uma modificação. Os brasileiros poderão ser incluídos numa priorização em caso de viagem, mas que não elimina os vistos. Na sua avaliação, isso foi uma situação inteligente ou você deve realmente ter preocupações a respeito? Olha, Fernando, eu acho que isso aí, eles estão politizando uma situação que foi colocada, e aí a equipe do Bolsonaro, não vou falar o Bolsonaro em si, justificou por que fazer isso. Não foi para agradar o americano, para agradar, para passar a mão na cabeça do Trump, que é como politicamente está se colocando. A intenção deles foi facilitar a entrada de determinados países que se julga não ter, vamos dizer, grandes problemas quando vão a outros países aí como turista, e com isso aumentar, vamos dizer, a convergir melhor o turismo para o Brasil. E a gente sempre já fala aqui no nos encontros aqui, o Brasil e principalmente o Rio de Janeiro não sabem mexer com o turismo, não sabem ganhar dinheiro com o turismo. Buenos Aires, em determinadas horas, é verdade, tem muito mais turista que o Rio de Janeiro. É verdade. Quem conhece Buenos Aires, o que Buenos Aires tem? Sabe fazer uma política melhor de levar o turista para lá. Então essa foi a intenção. É que os fatos acabam sendo distorcidos, porque hoje eu vejo uma coisa muito triste. As pessoas politizaram praticamente tudo. E ninguém está vendo o lado prático e o lado positivo de determinadas situações. Já vi até na internet várias vezes. Isso dá, logicamente, pelo viés, né, que é muito a palavra muito usada, pelo viés político.
o Brasil está se vendendo aos Estados Unidos. Aí vem o outro lado e fala assim, é melhor se vender para os Estados Unidos que ser doado para Cuba ou para Venezuela. Para Venezuela, Então, verdade. fica essa briga de lado direito, lado esquerdo. Eu acho que o desenvolvimento do país, sair da crise, sair desse desemprego absurdo, é uma questão, não é política de paixão política, é uma questão de contribuição. O que eu posso contribuir para melhorar? E não ir lá fazer uma oposição por fazer oposição, ou ver o lado político. Eu não sei, se você perguntar, você acha que vai dar certo? Não sei, é uma tentativa de trazer, de facilitar a vinda de americanos, de australianos, ele escolheu muito bem a turma inicial. A Austrália hoje, os Estados Unidos e o Canadá e o Japão são os países onde mais o brasileiro gostaria de viver. Mas há uma estrutura boa. Né? Mas, Provenzano, há uma dúvida que está sendo manifesta, que eu não acho que é só política, não. Respeito realmente o pensamento do nosso querido Munhoz, mas a dúvida é quanto, por exemplo, os Estados Unidos, no seu interior, são um país com muito mais violência a nível escolar, de tiroteios e outras coisas mais, do que o Brasil, que agora começou nisso. Sim. Que infelizmente não havia isso. E há uma preocupação que foi manifesta, inclusive por uma senhora completamente apolítica, que disse assim, mas agora então entram os bonitões, mas os bandidos podem entrar também. Qual é a sua avaliação? Na negociação não depende de barganha? Ou eu vou negociar alguma coisa para você lá no CREMERGE e eu abro logo a possibilidade de entrada? É isso que eu não entendi. De antemão, entrar no CREMERGE com a ideia da negociação pela barganha, eu recomendo você tomar um café comigo. Não, é só hipótese, por favor. Bom, o que eu entendo é que as relações entre os países, elas deveriam obedecer o princípio da reciprocidade. Em geral, sim. Né? Sim. Eu te dou isso, em contrapartida você me dá também isso. É do teu interesse me ceder isso, porque é do meu interesse receber isso? Não, não é. Então não há, de parte a parte. Eu acho que a gente deve se aproximar daqueles que são interessantes do ponto de vista do desenvolvimento do nosso país. Portanto, a viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos, bem como agora, está no Chile hoje, é muito interessante. Muito interessante. Tem que se aproximar de quem? Parceiros dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da Alemanha, da China, os grandes... A própria Inglaterra, né? A própria Inglaterra, do Reino Unido, né? A gente precisa realmente ter um contato mais próximo. Não estou dizendo que com isso a gente não deva ter contato com as Venezuelas e as Cubas da vida, porque o mundo está globalizado. Mas se a gente tiver que fazer uma escolha, o que é melhor, Havana ou Miami? Miami. O que é melhor, Caracas ou Pequim? Então, para o país, para o Brasil, e tem pessoas que, por um ponto de vista meramente ideológico, político, partidário, não querem ver a realidade com as cores que essa realidade tem, mas sim com as cores que elas gostariam que tivesse. Eu acho que o presidente tem que expressar a vontade do povo e defender os interesses do país. Quando eu estudo nos livros do meu país, sim, estudo nos autores nacionais. Mas eu vou buscar informação nos autores norte-americanos, nos ingleses, nos espanhóis, nos alemães. A gente na medicina até mais, né? Até mais. Onde se pratica uma medicina de qualidade, eu tenho que ir lá buscar a fonte da informação confiável. Se eu tenho na direção de um país e sei que eu posso aumentar muito o comércio, atendendo ao interesse que é urgente. Por que é urgente? Porque apesar de todo esforço, o que a gente percebeu até agora no Brasil em termos de recuperação da nossa capacidade de gerar mais empregos? Porque o que sempre me incomodou, e isso foi uma das ferramentas que eu mais utilizei como argumentos contra a senhora Dilma, o absurdo de termos 12 milhões, e hoje temos mais de 14 de desempregados. Veja bem, isso não significa o número real, significa o número daqueles que estão em busca de colocação, porque muitos já se acomodaram. Viraram autônomos. Tem um mundo que segue. Esses não são contabilizados, mas deveriam ser.
Isso aumentaria mais ainda. Claro, Né? E aumenta 20 também com milhões. isso o risco de segurança. Sim. Que a pessoa se desespera, A gente tem um comete um percentual de ilícito. Quase 10% da população sem emprego, sem condições de dar sustento às suas famílias. É um número absurdo. Isso justifica a violência, ela sempre houve. Até porque o sistema de punição no Brasil é muito frouxo. A gente sabe que o indivíduo comete um delito, se ele for réu primário, de repente vem atrás das grades e ele vai ficar. Então a questão da punição é outro aspecto importante. Mas nós temos hoje um número muito grande de pessoas sem condições de sustentar suas próprias famílias pela falta de oportunidades. O presidente sai em busca de parceiros, sai em busca de oportunidade de negócios. Parabéns. Eu acho que esse é o papel que eu espero do meu presidente da República. Eu também. O presidente, eu não espero discursos fantásticos, eu não espero que ele seja capaz de dialogar com o presidente francês em francês, com o Trump em inglês britânico. Eu acho que não é a função dele. Qual é a função dele? É tentar encontrar soluções para o país que o escolheu para a Líbia. É verdade. Mas ele não tem cultura nenhuma. Se ele tiver capacidade de negociação, Ótimo. ótimo nesse momento. Agora, eu achei brilhante, queria dizer, a participação do Paulo Guedes na viagem. Sim, falando em inglês escorreito e realmente acho que motivando as pessoas a investir. O Munhoz estava falando essa coisa do não fazer turismo direito, e é verdade, e parece que vai para outros lugares. Eu tive agora recentemente no Carnaval na nossa querida cidade de Juiz de Fora. Né? Juiz de Fora está linda, linda. Você não vê um buraco nas ruas, você não vê completo, tudo asfaltado, prédios extraordinários. Me lembrou um pouco até de Fortaleza, só que não tem praia. Por quê? Porque por causa dos edifícios muito altos, edifícios de 30 andares, de 27 andares. Chegamos a tal ponto, né, Samir, que diz, poxa, parece que a crise da construção civil não passou por aqui. Agora, Carnaval, zero. Então tem um local público muito bonito que é o Morro do Cristo, onde fica meio parecido aqui com o Corcovado, onde lá uma vez teve, até onde eu conheci Itamar Franco, né, eu com 19 anos, Itamar com seus 30 e poucos anos, fazia um programa chamado Arquitetura Moderna na TV Industrial, hoje Alterosa. Então o que acontece? Ali falava-se naquela época que ia ser feito um teleférico do Parque Alfeld para o Morro do Cristo. E realmente isso não aconteceu até hoje. Quer dizer, uma cidade com um potencial turístico que não acorda para esse turismo. Ô, Fernando, você está falando isso aí que o Juiz de Fora está muito bonito, muito bem organizado. Isso aí me remete a uma coisa que também a gente várias vezes já colocou aqui. O problema dos municípios, né, dos próprios estados, não é falta de dinheiro, eu sempre digo isso. É falta de talento. É falta de gestão. Mas gestão séria, gestão honesta. Falta de honestidade. Honestidade. É isso. Só um minutinho, nós vamos voltar para vocês, que eu prometi no início do programa mostrar para vocês eu nem sabia qual é o dado de hoje, né? Dos últimos 33 segundos, você está lá, a Samira até botou errado meu nome, Fernando não, é Fernando Sérgio YouTuber, mas todo mundo entende. Nós temos nesse momento, segundo o YouTuber, 33.400.000 resultados a nível de procura, não necessariamente significa audiência, né? Até porque quando você bota, e eu procurei particularizar demais isso, porque quando você bota Fernando Sérgio, todos os Fernandos e Sérgios aparecem, mas me informaram através do Google que o importante na realidade são os quadrinhos, o importante são as primeiras páginas, e nas primeiras páginas, 3, 4, 5 páginas, lá está sempre o programa do Fernando Sérgio no Google. Então isso não significa audiência, significa que a audiência está sendo conquistada aos poucos, mas significa a procura não só do programa Fernando Sérgio, como a procura também através do Fernando Sérgio YouTuber, que é exatamente o programa quando vai no YouTube. É uma pena, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Eu queria que o amigo Cícero Munhoz falasse do hospital, que é um hospital muito bonito, eu e Samira tivemos a oportunidade de visitar, muito lindo, muito limpo, que é o Hospital Alemão do Amparo, e as novidades que eventualmente venham de lá. O hospital está numa crescente, né? A gente já colocou aqui, é um hospital aberto à classe médica, principalmente à classe cirúrgica, tanto médicos como cirurgiões bucomaxilo, né?
Então, um hospital que hoje nós temos realmente uma estrutura muito bem feita agora, principalmente por equipamentos que a gente agora está adquirindo para renovar alguns equipamentos que já estavam realmente num momento de necessidade de troca, porque onde a frequência de cirurgiões aumenta, praticamente dobrou nos últimos 12 meses, né? Alguns cirurgiões que há muito tempo não iam lá, é o boca a boca que a gente fala, é a melhor propaganda, né? Então o cirurgião que voltou falou, olha, melhorou isso, então já tivemos então essa felicidade de trazer de volta muitos colegas e estamos à disposição aí, qualquer contato que queiram. O Hospital Alemão do Amparo está à disposição. Fica ali no Rio Comprido? Fica ali no Rio Comprido, na Rua Estrela, bem próximo ali da pracinha, né? Então estamos numa fase, inclusive agora, de uma renovação da nossa identidade visual, nessa parte de marketing, trabalhando isso com mais cuidado agora. Que maravilha. Doutor Silvio Provenzano, presidente do CREMERG, Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, o que o amigo quiser dizer aí não só para a classe médica, mas também para o público, né, que está muito esperançoso nessa nova gestão do CREMERG, fique à vontade, suas despedidas depois. Em outro momento, com um pouco mais de tranquilidade, a gente pode voltar ao assunto que você ventilou rapidamente da telemedicina. Mas temos um espaço ainda, provavelmente a nível de bateria, de uns 7 minutos. Se o amigo quiser expor. O que é telemedicina? É a prática médica através da utilização de meios tecnológicos. E existem diversas variações. A teleconsulta, a teleconsultoria, telecirurgia, telepesquisa, porque a educação médica continuada utiliza ferramentas da telemedicina. Em suma, são pelo menos 12 itens contemplados na telemedicina. E no dia 6 de fevereiro, seu amigo esteve em Brasília e, para surpresa dele, que achava que iria discutir pontos da telemedicina junto aos conselheiros do Conselho Federal de Medicina, ele viu ser promulgada a resolução 2227/2018 do CFM, que estabelecia a prática da telemedicina. Absurdo maior ainda foi saber que no domingo anterior o próprio Fantástico já tinha anunciado para toda a mídia que a telemedicina seria regulamentada. Veja bem, regulamentar algo que vai modificar a prática da medicina em todo o território nacional, sem que os presidentes de conselho tenham sido ouvidos. E eles argumentaram que os conselhos anteriores, que foram derrotados nas eleições passadas, a gente é uma chapa que era de oposição e que vencemos uma situação que permanecia no conselho há somente 25 anos. E conosco eles não chegaram a discutir. Isso me fez levar à frente um protesto esse que acabou muito bem sucedido, porque eles se viram obrigados a revogar essa resolução. Que bom. E eu estive na segunda-feira próxima passada na OAB da Barra, onde foi muito bem recebido, exatamente para debater com médicos e advogados aspectos importantes com relação à prática da medicina. Por exemplo, existe uma coisa na consulta médica que é o sigilo da consulta médica, né? O médico deve entrar na casa de um paciente como um sacerdote, ele não entra lá para fazer nenhum tipo de julgamento nem para ferir nenhuma vantagem. E tudo que ele ouve no decorrer, ele tem obrigado a guardar sigilo, a menos que seja uma coisa que implique em risco para terceiros. Um assassinato, uma coisa assim, aí ele está livre desse juramento. Mas, de modo geral, preservar a vida, assegurar isso, esse sigilo, preservar seu próprio paciente. Se eu sei alguma coisa de um exame seu, eu não tenho direito de divulgar isso. Não, porque você é uma pessoa pública, mesmo que não fosse. Eu não tenho esse direito de divulgar. Eu sou obrigado, por uma questão de juramento hipocrático, a guardar. E como é que fica com a telemedicina quando eu vou ter que disponibilizar para que possa ser feito qualquer tipo de consultoria esses dados na internet? Quem é que vai fazer a guarda do sigilo disso? Verdade. De que forma? Ou é o médico que envia? No entender da resolução, e isso alguns juristas me informaram, era o médico que enviava.
Então, veja bem, o Cícero vai ter que pagar, porque ele vai ser obrigado a pagar, para ter um hospedeiro, Um analista, numa empresa de telemedicina, onde ele vai compartilhar dados. Se um hacker qualquer invadir essa empresa, Isso aí tá não é a tudo empresa exposto, que ele paga que responderá civilmente por isso, mas ele próprio, porque deu os dados. Então tem uma série de questões que ainda estão, digamos, que precisam ser, na verdade, mais esmiuçadas, mais discutidas. Razão pela qual o presidente do CREMES, não o presidente do CREMES, esteve na OAB discutindo isso com os advogados, com os juristas lá, e vamos levar mais reuniões até que a gente tenha uma ideia precisa, porque telemedicina, ô Fernando, ela existe, né, Cícero? Ela já existe. Ela existe quando? Quando eu, por exemplo, estou no meu consultório e me deparo com uma situação dentro da cardiologia de um paciente meu, e eu ligo para o Cícero. Ô Cícero, olha, eu estou com uma encrenca aqui assim, sensado, cara. O que você acha? É um cara que eu confio, é um cara que tem um notório saber nessa área. Olha, nessa situação eu sugiro a você, eu estou fazendo uma consultoria à distância, utilizando o meio tecnológico, meu smartphone. Eu poderia usar meu computador, o Zap. Eu poderia estar consultando uma série de especialistas no Sírio, no Einstein. Isso é telemedicina, que de certa forma hoje já é feita de uma forma, digamos, não oficializada. Bom que a gente oficialize, bom que a gente normatize, porém, eu insisto nesse ponto. A normatização ela tem que ser mais discutida pelos médicos e por outros setores da sociedade, porque nesse caso não é o médico senhor total das verdades. Eu tenho que consultar gente da área de informática, gente da área de leis. É verdade. Até porque, doutor, um hacker pode até modificar o resultado de um exame. Olha só. Esse negócio começou há algum tempo atrás, quando hospitais norte-americanos enviavam, por exemplo, para Nova Delhi, na Índia, exames radiológicos que eram analisados por uma equipe de dia na Índia, de noite nos Estados Unidos, laudavam aquilo, ou seja, davam um laudo, de manhã cedo nos Estados Unidos já estava o exame preparado com o laudo feito na Índia. Pergunta é a responsabilidade por isso. É verdade. Há algum tipo de revisão? Quer dizer, empregos, por que não falar? A gente falou há pouco dos 14 milhões de desempregados. Quantos médicos no Brasil perderiam seus empregos por conta disso? Sabe por quê? Não por acaso, 48 horas depois que foi promulgada essa resolução, que já foi evidentemente revogada, mas 48 horas depois, num determinado hospital de Fortaleza, todos os plantonistas de um hospital de cardiologia da noite foram demitidos. Meu Deus. E eles fizeram um contrato com uma empresa prestadora de serviços à distância para que o paciente chegando lá, uma atendente colocasse as coisas e o cara à distância resolvesse. E nós sabemos que na consulta médica, para que o diagnóstico seja estabelecido, a relação presencial, tocar na mão, ouvir o coração, sentir o frêmito, isso não pode ser feito a 3.500 km de distância. É verdade. Ou você vai confiar cegamente na observação de outrem que de repente nem médico é. Aquele hálito é um hálito de amônia ou como identificar, né? Cheiro. Como identificar? Eu, quando chegava na emergência e sentia aquele cheiro de maçã podre, eu procurava logo uma magricela jovem, porque era uma cetoacidose diabética e eu adorava tratar isso. Então, chegava na emergência, o cheiro era característico. Agora, como eu vou fazer no meu computador em casa, dando consultoria, como eu dei ontem? Ontem, por acaso, eu dei à distância para uma colega que estava na emergência com um paciente que estava iniciando um quadro de cetoacidose diabética. Evidentemente que a minha expertise no tratamento disso é muito maior do que a dela. E aí ela ligou, Silvio, e eu estava para começar uma sessão de conselho à noite, dei a dica, olha, a dose é essa, vê o peso, dê a orientação como é que a gente faz nesse caso. Mas isso, veja bem, diante de uma colega que eu conheço, que me conhece, portanto não estávamos diante de estranhos. Uma coisa é eu, por exemplo, que conheço você, Fernando, te dar uma orientação no fim de semana, em função de alguma intercorrência que você tenha. É um paciente conhecido. Outra coisa é o seu João das Couves, que você nunca viu, ou a Dona Maria Alface, que eu nunca vi na vida, e eu dar um parecer em relação a uma coisa de alguém que eu nem conheço. A telemedicina precisa ser melhor analisada. Ela já existe, por isso ela tem que ser normatizada.
mas jamais na forma como assodadamente o Conselho Federal de Medicina perfeito. fez. E quando eu te disse que 7 minutos era pouco, para dar papo para minha eu falei 1 hora na hora. Fiquei com pena dos advogados lá, porque eu falo pra caramba. A minha única Só para deixar essa brilhante colocação aí do brilhante mesmo, né? Olha, realmente ele tem toda a razão quando diz que a telemedicina já existe. Eu acho que a gente precisa, e vou repetir o que a gente sempre fala aqui nesse programa, é que o Brasil, quem decide, seja político, seja quem for, tenha a visão global. Vamos aprender, vamos ver quem e vamos ser sérios, né? Vamos juntar vamos ser honestos, o que serve, né? E eliminar não custa o nada. que não presta. É verdade. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que não precisa acrescentar nada. Eu acho que é isso. Eu concordo sempre. Olha aqui, eu estava pensando aqui, eu estava vendo vocês dois, estava pensando que esses dois orgulham qualquer programa, sinceramente. Obrigado. Sinceramente. Isso é feito, falar de coração. Você sabe o que me deixou preocupado nessa história da telemedicina, só para encerrar, antes de mandar antes que a bateria acabe. Que tanto saúde da Roma, in fiori de primavera. Olha, Melisalpa, buongiorno ragazzi, siamo tutti italiani. Você sabe o que me deixou preocupado? Num auditório em que tinham aproximadamente 50 e poucos participantes, apenas 4 eram médicos. Olha Os demais eram advogados e pessoas ligadas à lei. E eu me pergunto... E provavelmente é um interesse também. Não, veja bem, há um interesse dos advogados na telemedicina, porque vai ser uma área do direito médico que vai ser muito solicitada. Mas será que alguém vai ser mais afetado do que os pacientes, os próprios médicos, pela introdução da telemedicina? Será que uma categoria teria mais interesse discutida do que os médicos? E por que num universo de 50 pessoas, somente 4 eram médicos? Eu quero fazer 2 agradecimentos. Um agradecimento ao médico, ortopedista, que me consertou a perna quando eu quebrei andando de patinho no gelo. Eu estou hoje já correndo em torno do Maracanã. Parabéns. Quer dizer, não, andando mais do que correndo, a bem da verdade. Mas completamente recuperado, trabalho muito bonito que eu não esperava. E esse trabalho deve-se também ao Rafael do Tijo Trauma, o grande fisioterapeuta, o menino que tem pós-graduação da melhor qualidade. Então eu tenho que fazer esses 2 agradecimentos e estimulando aí. Eu estive lá na casa do Pedro, quando o Pedro quebrou o fêmur, né? E o Pedro está se recuperando. Pedro, você também vai estar daqui a pouquinho, se é que já não está, digamos assim, com qualidade, graças a esses médicos. Então, ao Marcelo Felipe Monteiro, da Ortoclin, que foi quem me operou, um grande abraço e o meu muito obrigado. Muito bem, eu estou agradecendo, muito obrigado, meu caro Cícero Munhoz, muito obrigado, doutor Silvio Provenzano. Obrigado a você. E, minha gente, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Um bom fim de semana a todos. E, se Deus quiser, na segunda-feira nós estaremos juntos com mais um programa de 8 às 9. Namastê, que Deus acompanhe a todos.